isso gera confusões. Exato. Mas porque a polícia militar na época daí prende as pessoas e entrega algumas fitas. Uma fita cassete, só áudio, com confissões da Beatriz e da Celina. É isso que leva à prisão, inclusive. Não, a prisão aconteceu da Zabage, porque como é que funciona a prisão no Brasil, né? Você só pode ser preso por flagrante ou por mandado de prisão. Tá. Mandado de prisão, você tem que ser, sei lá, delegado, você pede para o juiz ou um promotor, né, tal. Ou o promotor pede para o juiz e o juiz autoriza o mandado de prisão. Porque assim, na minha investigação cheguei à conclusão que o Vilela matou não sei o quê, os indícios são esses, Entendi. Lei da base, daí o juiz assim, ok, me convenceu, tal. Prisão temporária, geralmente de 5 a 10 dias, né? E daí nesse tempo de prisão temporária, a gente se encontra-se mais coisas, vai para uma preventiva e depois vai subindo. Ou você é preso por flagrante, do tipo, tá na hora, você acabou de matar a pessoa, ou fez qualquer coisa, prendeu, foi preso e tal. A coisa do Grupo Águia é estranha, da PM já é estranha, porque era uma PM que só pode prender flagrante. Você não tem PM pedindo pro juiz mandado de prisão. Mas eles dizem que tinha um mandado de prisão. E tem nos autos do processo um mandado de prisão muito estranho, assim. Então, sabe, é tudo esquisito. Mandado de prisão pedido pela PM, com assinatura estranha. Confissão com assinatura bizarra. Tem uma hora lá que o promotor assina como doutor promotor de justiça. Nossa. Sabe que promotor que o doutor promotor de justiça. Então, assim, os documentos assim feitos, mas em teoria é como se a Polícia Militar tivesse feito um inquérito próprio sem saber fazer inquérito, dentro dos moldes deles. E que o Ministério Público daí releva, que diz assim, prendeu os caras, né? Tá a confissão aqui e tal. Daí aparece lá a fita de confissão. Nunca perguntou onde que foi gravado as fitas, em que condições, como que foi feito isso. E isso com a Beatriz e a Celina desde o primeiro dia já dizendo, nós somos inocentes e fomos torturados. Desde o primeiro dia, perante o delegado. Não tem perícia na fita, não tem nada. O Ministério Público primeiro diz que não foi periciado, depois diz que a fita sumiu, que a fita apareceu de novo, sabe? O Ministério Público acha que eu inventei essas fitas. É mesmo? De que eu achei agora. Então eu ressuscitei um dos caras, né, que tá morto, o Vicente. Sim. Eu ressuscitei um dos caras e fiz a voz dele inteira, né? Então foi isso. E como você consegue essas fitas? Daí não posso. Tá. Mas aparece essa fita, você já tinha começado o podcast? Eu já tava no meio do podcast. Então lembra que eu falei assim, o caso Evandro é um processo de eu tô descobrindo o caso e tal? Cara. Então assim, eu tinha publicado até 24 episódios. E daí eu chego assim, mas cara, isso desde o início. Eu tinha várias linhas de investigação e várias linhas de personagens que a maioria já deve até ter esquecido, assim. Eu dizia, tem esse cara aqui que é citado desse cantinho aqui. Onde será que ele tá agora? Daí, fulano... E você também caía em beco sem saída também. Às vezes você ia por uma linha. A maioria, né? Isso não aparece, né? Claro, isso não aparece. Não tem nem o que falar. O podcast já é gigantesco. Se eu falar tudo que deu errado, então fica interminável. Essas pessoas, então, essas 7 pessoas são presas? São presas em 92. Mesmo falando que foram torturadas e eram inocentes. Então, o Oswaldo, o Davi e o Vicente, eles continuaram confessando, mas é porque eles estavam apanhando ainda na prisão, né? Eles estavam sendo ameaçados. E daí diz assim, tem uma hora, inclusive, que é bem icônica, tanto da série, do podcast, enfim, da história, enfim, que é uma coletiva de imprensa, em que os 3 sentam, tá todos os veículos, tá pais e mães de crianças desaparecidas, e eles começam a explicar como é que foi o ritual. E é curioso porque a coletiva de imprensa, a história já não bate com a história que eles estavam contando à tarde ou de manhã, tá? Nas fitas gravadas pela própria polícia que depois foram entregues. Mas eles contam lá a história de como é que mataram, quem que mandou, que foi a Celina, que foi não sei o que a Beatriz participou, e que pegaram o coração, fizeram não sei o que, fizeram vivas a Satanás, qualquer coisa assim. Falam uma história lá absurda, assim. Que para um pai de santo tá falando aquilo é um negócio, sabe, que não tem sentido. Aquilo lá, o Oswaldo já tava... Fala do Oswaldo em específico, que foi o que mais apanhou. Ele tava lá já 48 horas sem dormir, sem comer, sendo ameaçado, apanhando. O cara só quer se livrar daquilo. E daí todo mundo fala assim, mas por que na coletiva de imprensa o cara não levantou e disse, eu tô sendo torturado? Porque ele sabia que ia voltar pra lá e... O que acontece no minuto seguinte, sabe? Então os caras morrendo de medo. Até que eles estão sendo forçados, isso as fitas que eu consegui comprovam também, eles estão sendo forçados a confessar crimes de outras crianças desaparecidas, entre elas o Guilherme. Tem um trecho lá de uma fita que aparece lá... quem que foi essa criança? Desapareceu. Você vê que assim, isso aí não colou na época porque o cara não conseguiu montar a versão direito. Porque ele fala, a criança desapareceu... vocês querem saber do Guilherme, né? Ela desapareceu no carnaval. O Guilherme desapareceu em junho. Então o cara não conseguia os detalhes direito. Tá? Mas por daí tem a ver isso, porque ele não estava sendo ditado exatamente. Ele estava inventando e esperando parar de apanhar.
E o policial tava talvez dando dicas. Tentativa assim, e erro, né? Tem uma hora da confissão dessas fitas que eu consegui que o Oswaldo fala... O marceneiro. O Oswaldo Marceneiro, o policial chega assim... O Oswaldo tá falando que matou a criança de um jeito lá, daí o policial diz assim: você corta frango lá nos seus trabalhos de Umbanda? Ele fala assim: como é que corta o frango? Eu vi isso. Daí ele começa a cortar, daí ele fala assim: corta assim, daí ele corta a fita, daí daqui a pouco na próxima ele tá falando como é que cortava, que cortou o Evandro igual cortava um frango. Cara. Sabe? Então Então você consegue imaginar o que aconteceu entre uma gravação e outra, né? Você vê todo o processo de construção da história. Então daí e isso, sim, quando eu peguei essas fitas, foi todo esse meu trabalho de você conseguir, de tipo, ok, eu tô aqui com um monte de gravação que eu não sei de onde quando é que foi gravado. E a opinião pública querendo matar os caras. A imprensa só colocou o que apareceu, né? Ninguém questionou. E é uma coisa assim, que se aparece uma fita hoje daquele tipo, eu quero acreditar que as pessoas ouviriam dizer: tá estranha essa confissão, né? Mas não foi o que aconteceu na época. Ninguém questionou. Ninguém questionou. Então essas pessoas foram presas, daí o Oswaldo, o Davi e o Vicente continuaram dizendo que estavam sendo torturados. Continuaram dizendo que mataram o Evandro. Todo mundo já estava falando que não aconteceu isso. E eles estavam sem advogados. Eram pessoas pobres, esses três caras. O Oswaldo, o Davi e o Vicente. Não a prefeita. Não. Elas têm advogadas, já estavam falando que não, fomos torturados, assim, né? Isso é mentira, né? O Oswaldo, Davi e o Vicente não, eles continuaram confessando. E daí tem uma hora que eles confessam que mataram o Leandro Bossi, a criança anterior. Sei. Chega a aparecer na imprensa, inclusive, assim. O pai de santo confessa ter matado o Leandro Bossi. Só que daí, de repente, quando ele vai dar esse depoimento perante um juiz, perante um delegado ou um promotor, ele diz que não matou o Leandro. Ele diz que entregou para uma loira gringa gorda no aeroporto de Guaratuba. Ou seja, o que a imprensa estava publicando é que tinha matado... Porque, de fato, daí a gente tem uma fita que ele confessa, o Leandro Bossi e tal. Então, isso aí era uma história que estava sendo construída na época, mas depois ele muda para um show, não era? Isso, do assim? Moraes Moreira. E que depois mudou para o sequestro para uma mulher no aeroporto de Guaratuba. Tá? Quando isso acontece, tem um delegado novo em Guaratuba que está investigando o caso do Leandro Bossi. E daí ele fica sabendo que alguém em Curitiba confessou o Leandro Bossi. Então ele vai até Curitiba e vai para o Oswaldo Marceneiro, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira. Nesse sentido, assim, a gente tem alguns atritos assim, sobre como a história aconteceu, e o Dr. Luiz Carlos, mas assim, nesse ponto ele foi um cara muito corajoso. E eu admiro ele por causa disso. Ele chegou ali para o Oswaldo e disse assim: Oswaldo, essa história é verdade? O Oswaldo diz assim: doutor, você é o primeiro que está me perguntando se isso é verdade. Sim, porque agora você está me falando o que falar. E agora você é o primeiro que está perguntando. Então, não é verdade. Eu não matei o Evandro, eu não matei o Leandro, nada aconteceu. Eu estou apanhando desde que eu apareci aqui. Faz 10 dias que eu estou apanhando. Daí o Dr. Luiz Carlos falou: então começa a falar que é tudo mentira. Confia em mim, não vai acontecer nada com você. Daí o Oswaldo, no dia seguinte, num novo depoimento que dá, que são acariações que estão acontecendo, né? Que é confrontos de versões. Sim. Uma acariação nova que ele faz no dia seguinte, dia 13 de julho, se eu bem lembro. Ele começa a dizer: não, tudo que eu falei é mentira, eu estou sendo torturado desde então, a história do Evandro e Leandro são mentirosas. Então, veja, a partir dali o caso muda. Ele vira, até pela narrativa você vê que deixa de ser, o Evandro deixa de ter tanto foco, né, e começa a ser uma história: será que são essas pessoas ou não? Não é tipo quem matou o Evandro, eu quero saber se as pessoas mataram ou não. Que é até uma tristeza também, porque daí é um novo crime que está acontecendo. E por anos era só isso que acontecia. Até que daí eu consegui achar essas fitas que eram as partes das torturas que não foram entregues pela PM, né? E que a PM sempre negou que existia. E aí, eles saem da prisão depois de quanto tempo? O Vicente de Paula... Porque ele tem tempos assim que eles saem, né? Eles ficam com liberdade condicional um tempo, prisão domiciliar, daí tem os júris, eles são presos. Mas o Vicente de Paula morreu na prisão. Né? Morreu em 2011, se eu bem me lembro. E foi o único. O resto conseguiu cumprir parte da pena em regime fechado, parte aberta. Hoje está todo mundo solto, vivendo suas vidas. E o Cristofolini acho que é o único que nunca não se manifestou publicamente ainda, porque depois da série do podcast foi até um movimento bonito, assim, porque o Oswaldo Marceneiro, cara, é uma pessoa muito difícil de achar e é um nome fácil. Não tem tantos Oswaldo Marceneiro por aí. E eu consegui localizar o Oswaldo Marceneiro antes do podcast. Consegui o telefone dele e disse: Oswaldo, meu nome é Ivan, sou um jornalista, produzo podcast, quero fazer uma história lá sobre o caso de Guaratuba e gostaria muito que você falasse. Então, seria possível a gente conversar? Ele falou: nunca mais quero mexer com essa história na minha vida.
E eu percebi que ele não usava... Eu cheguei a localizar ele em rede social e tal, e assim, ele não usava Oswaldo Marceneiro. Ele usava Caçador, né? Que era o nome que tem a ver lá com... Cara, eu não vou saber. Tá, As mas coisas usava dele. um outro nome. E daí quando saiu a nossa revelação sobre as fitas, né? Eu não participo desses grupos discutindo o Projeto Humanos, Casevano e tal. Eu não participo porque senão eu vou enlouquecer, tá? Por causa das teorias de sabe? Eu digo, não, eu não quero ficar discutindo isso aqui, porque assim, tem coisa muito legal. É muito legal ver os fãs discutindo o teu trabalho e tal. Mas, cara, o público do True Crime assim, tem muito maluco.